Para nós é un placer ter hoxe a Patricia Núñez Cordeiro, que ademais ven de Portugal para falarnos de outros dos entroidos irmáns que temos en Europa, como é o Carnaval de Podence. Bueno, para que non a coñeza, Patricia é socióloga, ten un mestrado en Xestión Cultural pola Universidade de Barcelona, ten ampla formación en inventario de patrimonio cultural inmaterial. Ela, ademais, elaborou o informe para a inscripción da Festa do Carnaval dos Caretos de Podence no Inventario Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial. Aí un exemplo, neste caso Portugal, se nos gustaría nos contar con un inventario nacional de patrimonio inmaterial. Non o temos, non sei se teremos algún día. Tamén traballou na candidatura ao Carnaval de Podence a lista de representativa do patrimonio cultural inmaterial da humanidade na UNESCO, e ten feitos diferentes traballos e informes sobre a recollida de patrimonio inmaterial que van dende o tema do entroido hasta cuestións gastronómicas como o cuscús de Braganza, entre outros, non? Ten tamén desenvolvido as accións do plan de salvagarda do Carnaval de Podence, e participa no proxecto de investigación para o desenvolvemento de destinos turísticos creativos en cidades de pequena dimensión e áreas rurais. O sea, é unha experta no campo do patrimonio inmaterial, verdad? Nas tradicións festivas, na gastronomía, moi importante, e tamén no seu potencial de todos estes contidos culturais para o fomento dun turismo, esperemos que sostível. Então, este personagem que vocês veem aqui nesta fotografia é o Careto de Podence. A principal função do Careto de Podence na aldeia, Podence é uma aldeia de Trás-os-Montes. Eu podia ter posto o mapa aqui, não me lembrei disso. Sim, toda a gente tem ideia de onde fica Bragança, mais ou menos. Não estamos muito longe, estamos a 3 horas de Pontevedra, era o que dizia no meu GPS. E este boneco, esta personagem, tinha a função de apresentar a cada ano, no entrudo, os rapazes que estavam preparados para iniciar a vida adulta. Eram eles que vestiam, os adolescentes que vestiam o fato de careto. Hoje em dia já não é assim. Eu vou explicar-vos como é que ele mudou ao longo do tempo. Mas a função deste boneco, deste personagem, era essa: apresentar à aldeia quais é que eram os rapazes novos, disponíveis para casar. E o que eles fazem, essencialmente, é chocalhar as raparigas. Eles perseguiam, corriam atrás das raparigas solteiras. Hoje em dia, se nós entrarmos em Podence no dia de Carnaval, há milhares de pessoas, mas nos anos 50, 60, que são as fotografias que nós vemos do Carnaval, não havia ninguém na rua, toda a gente fugia deles como do demónio, não é? Isto ficou assim meio cortado, mas não importa. Estas pessoas que estão aqui nesta fotografia, não sei se alguém conhece o Miguel Torga, o escritor português, que é este que está ali com aquela boina. Este é o Miguel Torga. E este senhor aqui atrás é o Jorge Dias. E a mulher dele ali ao lado é a Margot Dias. Porquê é que eu pus estas pessoas aqui? Por causa daquela frase que está ali dita pelo João Leal, que é um professor do ISCTE, um Instituto de Ciências Sociais em Lisboa. E ele diz que o património cultural e material é uma criação da etnografia e da antropologia. Eu não sei se vocês concordam com isto, mas eu adoro esta definição, porque para as pessoas, para quem vive as tradições, esse conceito de património cultural e material não existe. Aquilo é a vida delas, não é? Somos nós que, quando a partir de certa altura começamos a escrever sobre as tradições, a criar, a fundar a antropologia e a etnografia, que criamos esse conceito. Eles foram muito importantes para a sobrevivência também destas tradições, porque a verdade é que a partir
da mudança das nossas aldeias, e de certeza que vocês também passam por isso, não é? No período pós-industrialização, na urbanização do rural, na mudança dos hábitos de vida, a abertura das comunidades rurais para fora, a vinda destas pessoas que escrevia sobre as tradições, sobre a vida das comunidades, fez com que muita gente tivesse consciência do eventual valor cultural que as tradições tinham. Também muda a percepção que as pessoas têm da própria... Ou seja, a história que... Desculpa, eu esqueci-me do nome. Emília. A Emília teve esse papel, não é? Do etnógrafo, que vai escutar e ouvir, não é? Participa na revitalização da tradição. Eles também são participantes, nós também somos participantes dessa revitalização. E o que vai acontecer com o Carnaval de Podense é que, no final dos anos 60, muita gente tinha imigrado das aldeias portuguesas. Nós tínhamos uma ditadura, e vocês também tiveram, que transformou a vida no interior numa vida muito difícil, de muito trabalho. Havia guerra no ultramar, nas colónias portuguesas, e os rapazes, as pessoas jovens, fugiam do país, para a França, para o Brasil, e para onde eles pudessem escapar da guerra e das más condições de vida. Então estas tradições começaram a desaparecer. E há um filme muito importante que é feito na sequência da recolha de Benjamin Pereira. Benjamin Pereira era um colega destas pessoas que estão aqui. Eles fundaram o Museu Nacional de Etnologia em Lisboa e têm uma coleção de 46 máscaras que foram recolhidas naquela altura e que são hoje as relíquias das festas de inverno de Trás-os-Montes. Eu vou tentar mostrar o filme que é feito nos anos 70 e que capta esse contexto. Vamos ver se conseguimos que ele funcione. O filme foi feito por uma mulher, a primeira mulher documentarista portuguesa, que é a Noémia Delgado. Infelizmente ela faleceu em 2016. O livro do Benjamin Pereira chama-se Máscaras Portuguesas, é o primeiro livro com documentação fotográfica de todas as máscaras. Eu vou tentar abrir agora o filme. E isto é filmado em 1973, um ano antes da Revolução do 25 de Abril. Ele não abre. Talvez eu possa abrir aqui o VLC. Vou tentar abrir o programa assim e arrastar o vídeo. Ok, este filme tem 2 horas, né? Nós não vamos ver tudo. Tanto tempo não há. Ela percorre várias aldeias e eu vou pôr só a parte de Podense. Para ver o conceito estético da altura era diferente com esta música. Eslavos e balcânicos, ainda hoje existem certas celebrações do ciclo do inverno
em que aparecem mascarados. Nos casos mais característicos, estes mascarados figuram personagens tradicionais definidas. Por vezes, é patente a relação dessas personagens, demónios e fantasmas, com os mortos. E pode-se, por isso, supor que elas constituem elementos que, em longínquas eras, faziam parte das cerimónias do culto dos mortos. Entre nós, vamos encontrar máscaras deste tipo nas terras de feição ainda arcaizante do Nordeste transmontano. Máscaras integradas nas festas dos rapazes, do Santo Estevão, do Natal, do Ano Novo e dos Reis e, em casos especiais, do Carnaval. Eu não sei se perceberam um bocadinho desta introdução, ela até contextualiza com outros países da Europa onde há este tipo de festas. Eu vou saltar para a festa em Pudense, que eles visitam várias aldeias e depois a partir daqui fecham o ciclo do Entrudo. Em Pudense, ao contrário do que sucede nas outras aldeias, os mascarados aparecem no Carnaval, razão porque apresentam aqui características particulares no que se refere à indumentária e à atuação. Durante o dia, os mascarados percorrem a aldeia perseguindo as raparigas e fazendo toda a espécie de tropelias. Na ideia do povo, os mascarados são protegidos e imunizados por essas forças obscuras que dimanam da máscara e do traje.
À noite, um grupo de rapazes contrata os casamentos. Estes casamentos, que são anunciados ao povo através de funis ou embudos, exploram e ridicularizam situações reais ou fantasiosas, por vezes com alusões ou remoques extremamente violentos e com a tradição de dotes burlescos, satíricos ou caricaturais que as moças devem pagar na quarta-feira de cinzas. Estes casamentos, ligando os mascarados ao ciclo geral da família, consignam um princípio que é muito nítido em outras áreas europeias. Bravo, che diavolo.
Pronto, foi este bocadinho que deu para ver como é que era naquela altura ainda, apesar de já só saírem à rua 3 rapazes, não é? Por isso a festa estava a perder o ímpeto que tinha tido noutras ocasiões. Aqui. Também porque com essas mudanças sociodemográficas todas da aldeia, não é? Além de a aldeia ter ficado sem os rapazes para fazer a festa, também mudaram as formas de namorar, porque esta perseguição das raparigas tinha também essa vantagem de proporcionar uma aproximação entre rapazes e raparigas que durante o resto do ano não era permitida de todo, não, eles aproveitavam isto para apalpar as raparigas, para declarar naqueles anúncios dos casamentos que tinham algum interesse nelas, não é? Era um bocadinho difícil de entender o que eles estavam a dizer, mas o que eles fazem é nomear um rapaz e uma rapariga. Havia um deles que estava a dizer para o outro do embude: casa-me a mim, porque tinha algum interesse numa rapariga, não é? E nessa noite, apesar de ser uma brincadeira, e às vezes casavam uma rapariga com um rapaz que ela não gostava, só para provocar, não é? Para brincar, para fazerem, para se rirem deles, não é? Na quarta-feira de cinzas, a família tinha que receber o rapaz em casa e tinha que dar o pequeno almoço a esse rapaz, e aí às vezes começavam um namoro, não é? Então eles aproveitavam essa brincadeira dos casamentos para isso. Só que naquela altura já há bailes e já há outras coisas, outras formas de namorar. Tanto que o Benjamin Pereira, o tal que fez esse livro de fotografia sobre os caretos de Trás-os-Montes, as máscaras transmontanas, ele acompanha a Noémia Delgado, a realizadora, e quando eles vêm embora, e isto está escrito por eles, foi dito por eles numa entrevista, pensam: isto vai acabar, nunca mais vamos ver. Nem eles imaginavam que iam ter milhares de pessoas agora em poder-se, não é? Infelizmente o Benjamin Pereira ainda é vivo, mas já está muito doente, e a Noémia também já faleceu, porque se eles vissem no que aquilo se tornou, ficavam pasmados. Então, os registros da festa começam com este livro, que se chama Mascarados e Máscaras Populares de Trás-os-Montes, tem até desenhos, não é? Há uma coisa muito bonita da etnografia dos anos 60, que são os desenhos, não é? Quem não tinha máquinas fotográficas desenhava máscaras, alfaias agrícolas, aquelas coisas bonitas. E esta é a primeira fotografia que nós conhecemos de um careto de Podense, que é bastante fiel àquilo que ele é hoje. Claro que os materiais que eram usados também eram um pouco diferentes. Estamos a falar de um tempo em que a aldeia vivia do ciclo agropastoril, havia muitos gados, muita gente que tinha ovelhas e muita lã. A lã que ainda é produzida hoje em Podense é deitada fora, ninguém usa a lã para nada. E eles roubavam às mães as mantas de lã para levarem ao alfaiate para fazerem o fato às escondidas, porque uma manta de lã era uma coisa muito cara e pronto, muito útil para proteger do frio no inverno, não é? Eles, quando se aproximava aquela idade da adolescência, tentavam roubar uma manta para conseguirem levar ao alfaiate, e muitas vezes, e as senhoras contam isso, não é? Quando chegavam ao alfaiate, a manta já estava cortada, já não havia nada a fazer, pronto. As franjas também são feitas num tiar pequenino, que vocês vão ver, e ainda são feitas assim hoje. É a única parte do fato que ainda é feito à mão. Essas mantas desapareceram, já não existem. Eles compram mantas do Alentejo, das Beiras, sei lá, dos chineses, arranjam alternativas para... É uma das coisas que queremos recuperar, a manta tradicional, até porque temos a lã, que é deitada fora, mas agora eles usam qualquer coisa para fazer. Usam mantas também de Miranda, em Miranda do Douro já há algumas senhoras a fazerem mantas de lã e eles vão lá comprar.
O fato tinha a ver então com esse ciclo agropastoril. O que estava disponível era a lã, por isso ele era feito quase todo de lã. Esta máscara é uma máscara de couro, de pele, porque havia muitos sapateiros, também havia mais disponibilidade da pele. Depois aparece o latão, aparecem também aqueles bidões de gasolina e começam a usar esses restos de lata para fazer. Então, no Museu Nacional de Etnologia há umas máscaras muito bonitas que são só a forma da cara, não é? Mas depois não têm tinta nem nada, mas têm os logos das marcas de tintas, de gasolina, de petróleo que eram usadas e ficavam com aquelas letras e com as marcas na cara, e eles não se importavam com isso. Eles queriam só uma máscara. Naquela altura não havia artesãos, não é? Como há hoje. Não havia aqueles artistas que hoje fazem máscaras espetaculares, como as que mostrou aqui, porque os recursos disponíveis eram poucos. Por exemplo, para cortarem a lata, às vezes usavam aquelas tesouras da poda, não é? Da agricultura, e aí também levavam no pelo dos pais, porque estragavam as facas, não é? As tesouras. Estas fileiras que eles têm aqui com sinos, isto também é dos animais, eram bandoleiras usadas para o gado e eles apropriavam-se disso, e os chocalhos também. E os chocalhos hoje já nem são feitos na região. Havia o último chocalheiro em Bragança que deixou de fazer, mas vão buscá-los ao Alentejo, não é? Porque o Alentejo também fez uma candidatura para salvaguardar a confecção artesanal dos chocalhos, e hoje em dia eles vêm do Alentejo como um símbolo dos caretos de Podense, têm essa ligação. Mas durante muito tempo vinham também de Espanha e vinham de outros sítios. Quando não conseguiam comprá-los lá, faziam de outras formas. Isto para dizer que às vezes o fato é a representação do contexto social e histórico em que o mascarado vive também. Aqui vemos, eu gosto muito desta imagem, né? Vemos duas raparigas super descontraídas a passar sem ligar nenhuma, é típico anos 70. Não queremos saber de vocês ou nada. E esta é a primeira vez que eles saem de Podense. Na altura, eles começam também, os rapazes, na sequência daquele filme, no pós-ditadura, já não é preciso fugir da guerra, então eles começam também a estudar, a irem para fora para estudar. E naquela altura, em Coimbra, estudava um rapaz de Podense e foi fundado naquele ano, em 1985, o GFAP, que é o Grupo de Etnografia e Folclore da Universidade de Coimbra. Então, eles convidaram os caretos de Podense a ir lá. E foi a primeira vez que eles saíram de Podense e que se organizaram num grupo para lá ir. E aquilo foi a loucura nas ruas de Coimbra, não é? Andaram por lá bêbados, não é? Porque estas festas são sempre acompanhadas por muito álcool. E aqui vemos-los a receber o ex-presidente da República Português, que está ali no meio, que é o Jorge Sampaio, já nos anos 90. Quer dizer, daquela primeira viagem, eles passam a sair para uma série de festas e de eventos, coisas às vezes absurdas, tipo ir a um centro comercial ou coisas assim, mas que naquela altura faziam todo sentido, porque eles iam mostrar a festa, seja lá onde for, não é? Iam mostrar aquele personagem do careto. Hoje em dia já não fazem isso, não é? Porque também ninguém quer ir a um centro comercial chocalhar raparigas, mas naquela altura era também uma forma de se apresentarem, e foi também durante algum tempo, um período, de irem conhecer e darem-se a conhecer ao país. Eles percorreram o país nestas 2 décadas de uma ponta à outra. Estiveram nos Açores, na Madeira, no Algarve, em todo o lado. E vão representando também, pouco a pouco,
a cultura tradicional da região. Em eventos políticos, recebem as personalidades. Estiveram a fazer uma animação no casamento de um empresário, da filha de um empresário qualquer português, uma coisa assim. Receberam o rei de Espanha também. E naquela altura, pouco a pouco, as pessoas de Macedo, não é, que é a cidade onde fica Podense, vão também aproximando-se desse carnaval, porque, imaginem, eu voltei a... Eu nunca ia ao Carnaval de Podense, nem nunca ninguém em Macedo ia ao Carnaval de Podense, porque quem vinha a todo lado eram os caretos e eles é que corriam atrás de nós. Portanto, ninguém ia das outras aldeias ou de Macedo ver o Carnaval a Podense. Era ao contrário. Nós é que sabíamos que assim que ouvíamos os chocalhos era fugir, ir para casa ou esconder atrás de outras pessoas ou alguma coisa. Mas a partir daquele momento em que eles começam a tornar-se pouco a pouco um símbolo da cultura tradicional, esse comportamento também deixa de ser tão agressivo e começa a atrair a curiosidade de pessoas de fora que querem ir lá ver o que é que eles fazem na própria aldeia. Então pouco a pouco as pessoas vão se aproximando, ali ainda estão distantes, não é? Mas depois vocês já vão ver que a partir de certa altura já ninguém foge deles. Como aqui, isto foi em 1998, há uma outra documentarista portuguesa que também é muito conhecida, que é a Catarina Alves Costa, que vai novamente fazer, quase 20 anos depois daquele filme da Noémia Delgado, um novo filme sobre os caretos de Podense. E do nada, é pena eu não vos poder mostrar esse filme, mas eles estão a fazer a festa, e do nada aparece um autocarro passar no meio da aldeia e era uma excursão de turismo e é a primeira excursão de turismo que aparece lá e fica registada no filme. É uma coisa... Então estas senhoras vinham do Porto para ver os caretos de Podense e foi a primeira vez que um autocarro apareceu lá em 1998. Sorte de estarem lá a filmar o filme. E pronto, a partir daí eles começam, um pouco antes, em 95, tinham ido pela primeira vez para fora do país, foram ao aniversário da Disney, foram ao aniversário da Disney, e como vocês veem também, pouco a pouco aquele fato vai se tornando mais uniforme. As máscaras passam a ser quase todas iguais, quase todas vermelhas. Os fatos já não têm tanta diversidade de cor por dois motivos. A disponibilidade de recursos aumenta, não é? Há mais dinheiro para comprar aquilo que se quer para o fato e, por outro lado, passa a haver também pessoas que fazem os fatos para os outros, ou seja, primeiro cada um se desenrascava, arranjava aquilo que tinha. A partir de uma certa altura, eles já têm dinheiro para encomendar e pedir a alguém que faça. Como essa pessoa que vai fazer faz 10 iguais, pronto, e 10 máscaras iguais e tudo isso. Passam a usar também as lãs sintéticas porque deixa de haver lã natural para usar. Então, nas feiras e tudo isso arranjam alternativas para as mantas, alternativas para as franjas e quando saem para fora acabam por escolher usar as mesmas cores para o grupo também ser mais fácil de identificar o grupo. As cores também não são por acaso, o amarelo, o verde e o vermelho estão associados à bandeira portuguesa. E também é por isso que pouco a pouco a maior parte deles escolhe essas cores. E pronto, e vão representar Portugal em todo o mundo. Na França, na Alemanha, na Itália e em Macau. Há um senhor, quando eu estava a fazer o primeiro filme que também fiz sobre eles, diz assim, só nos falta ir ao Brasil. E já foram ao Brasil.
a partir dos anos 90, os jornalistas e os mídias têm uma importância enorme na projeção da imagem do careto de Podense. Eles ficam muito zangados quando dizem que os caretos de Podense são de Bragança, porque eles são de Macedo. mas é quase sempre nas notícias e nos jornais, durante esta altura, aparecem como de Bragança. Aqui esta fotografia é tirada um ano depois da inauguração da Casa do Careto. Havia uma escola primária na aldeia que já não tinha crianças, então tornou-se um museu, uma pequena galeria e que se pode visitar ainda hoje, que é a Casa do Careto, e no ano seguinte eles organizam o primeiro encontro de mascarados do Nordeste Transmontano. E aqui já temos ali embaixo outros mascarados que também são aqueles são de Vinhais, ou seja, há ali concelhos à volta que têm festas do Natal, de Reis, e depois o ciclo fecha com o Entrudo, com a festa deles, e eles convidam os outros mascarados para virem nesse ano ao primeiro encontro de mascarados do Nordeste Transmontano. A ideia era que esse encontro se repetisse todos os anos, mas foi a única vez que se fez. A partir do momento em que existe a Casa do Careto, as pessoas que visitam a aldeia de Podense podem lá ir durante todo o ano, e isso gera também uma procura por programação alternativa para o próprio Entrudo. Ou seja, a partir do momento em que começam a aparecer visitantes, eles começam a sentir a necessidade de criar alternativas para receber essas pessoas. Então organizam todo tipo em conjunto com associações de Macedo, com o município de Macedo, associam a figura, a imagem do careto a todo tipo de festas. Sim, temos o Careto Party. Houve ali um momento que aquilo transformou-se assim numa festa um bocadinho suspeita, mas foi uma experiência. Mas hoje em dia eles têm no programa do Entrudo concertos, conferências, exposições, uma série de coisas. É possível passar lá uma semana completamente ocupado e sem ver caretos. Mas isso, embora isso tenha... não sei, podemos debater o quão útil isso é ou não, não é? Mas, do meu ponto de vista, isto tem um benefício enorme para quem vive na aldeia e para quem vive o Carnaval. Que é não ter as pessoas que vão lá visitar a chatear em casa lá dentro a querer-los ver vestidos de careto. Ou seja, as pessoas estão entretidas e vão fazer passeios de burro e vão apanhar cogumelos ou grelos e não sei o quê. E quando eles aparecem, continua a ser um momento de surpresa que ninguém espera. E pronto, eles continuam a ter alguma liberdade, alguma. O município de Macedo depois associou este Festival do Grelo. Eu não sei se vocês sabem o que é. Grelos? Vocês também têm grelos. Sim. Depois, aquela gastronomia tradicional do Entrudo também é muito promovida nesta altura, nos restaurantes, o botelo e as casulas, o porco. Mas quero dizer, isto chega ao ponto de termos ali a observação de astros, não é? Claro que não havia lá nenhum careto, era só porque era no dia do Entrudo. Esta senhora é a minha mãe. Depois a aldeia também começa a ser decorada para o Entrudo. Todos os anos é convidado um fotógrafo, um escultor, um artista para fazer algum tipo de exposição. E neste ano um escultor criou aqueles cabeçudos e as pessoas divertiam-se a meter a cabeça lá de baixo e a tirar fotografias, não é? E depois há também na Casa do Careto sempre uma exposição ou de fotografia ou de máscaras ou de pintura também. Eles
organizam também uma feira de produtos regionais. Aqui qualquer coisa que não ficou bem. E queimam no final, no último dia, nós estamos a falar de 3 dias de festa. Domingo, segunda e terça-feira. E o carnaval acaba com a queima do entrudo, como em muitos sítios, não é? Aquele senhor que fez os cabeçudos, numa altura lembrou-se de fazer um boneco gigante para queimar, em vez de ser a fogueira, não é? Quase toda a gente da aldeia foi contra. Ninguém queria queimar um boneco. Mas aquilo foi tão apelativo do ponto de vista da imagem, não é? Foi tão grandioso que depois no ano a seguir ele voltou a repetir e pouco a pouco ele foi-lhe dando esta figura de careto, não é? Ali só tem uma máscara e as mãos, agora já tem tudo, tem riscas, tem uns chocalhos, tem tudo. Neste último ano já tinha tudo. E claro, dá para tirar umas fotografias espetaculares. A aldeia que vocês viram no início, naquele filme, tinha um aspecto muito simples. Não havia esgotos na maior parte da aldeia, não havia água potável, poucos sítios com eletricidade, não é? No pós-ditadura há uma associação que é criada, que se chama mesmo Associação de Melhoramentos de Festas e Feiras. É para melhorar a aldeia, para fazer festas e feiras. E é aí que vai surgir, é dentro dessa associação que vai surgir aquele grupo de caretos que normalmente sai para fora. Eles só se tornam uma associação independente mesmo só de caretos em 2002. Ou seja, estiveram 20 anos antes dentro dessa associação de melhoramentos de festas e feiras. É a partir dessa altura, no pós-ditadura, que muitas aldeias, com as casas do povo, com as remessas dos imigrantes, não é? O dinheiro dos imigrantes que regressa às aldeias, começam a recuperar igrejas, a fazer melhorias nas aldeias de coisas básicas. E pouco a pouco começam também a construir casas. Eu não sei se vocês aqui nas vossas aldeias têm aquelas casas suíças dos imigrantes, ou com uma estética assim um bocadinho branca. Em Podense também há disso e noutras aldeias também há disso, mas pouco a pouco as pessoas porque eu acho que este debate sobre as tradições também leva a isso, pouco a pouco vão adotando, vai-se revalorizando, vamos valorizando novamente outros aspectos da vida tradicional portuguesa. E recentemente há uma aposta muito grande na reconstrução das casas, respeitando a traça tradicional, o aspecto tradicional. As casas em pedra, agora vemos muito mais isto do que as casas de telhado suíço. E a aldeia tem hoje 180 habitantes e tem 100 casas, 100 camas para turistas. Pronto, aqui eles estão a acompanhar o município de Macedo, acompanham muitas vezes o município quando eles vão fazer feiras de turismo ou outro tipo de promoções. E pronto, são super atrativos sempre para as fotografias. Entretanto, quando eu comecei este trabalho com eles, a primeira coisa que o presidente dessa associação, o António Carneiro, nós íamos fazer o registro no Inventário Nacional, no tal Inventário Nacional do Património Cultural e Material, que existe em Portugal desde 2009. Eu comecei este trabalho com eles em 2013 e o inventário ainda não tinha quase nada, tinha 3 registros, agora já tem 38, já tem alguns. Mas a primeira coisa que eles me disseram foi: queremos ser Unesco, queremos o selo Unesco. E eu fiquei assustada com isso, né? Disse, não sei como é que, tenho que ver como é que isso se faz. Cheguei a casa,
fui à página da Unesco, tirei o formulário e disse: isto só são 20 páginas, deve ser fácil. Não é nada fácil. Pronto. E começou aí um longo caminho de trabalho e na altura a primeira coisa que fizemos foi esse registro no inventário, porque era obrigatório para a Unesco fazer esse trabalho. Eu pus aqui a definição que a Unesco nos dá de património cultural e material, em que eles, no fundo, incluem todos os aspectos da vida humana, não é? A língua, a parte do entretenimento, as festas, a parte das profissões, os ofícios tradicionais, tudo aquilo que nós construímos enquanto conhecimento ao longo da nossa existência. E eu, agora, neste momento, fico muito curiosa sobre como é que nós vamos olhar para o património imaterial urbano, não é? Para aquilo que nós estamos a construir agora. Mas pronto, isso fica para outra tarefa. E aqui, esta é a nossa plataforma do Inventário Nacional do Património Cultural e Material. Eles estão aqui em baixo. Uma matriz PCI. Estão ali, pronto, já saiu no Diário da República, que são património cultural e material, em 2017. Isto foi submetido em 2015 e demorou 2 anos para ser, portanto, a parte do fácil já não foi nada fácil logo no início. Aliás, não foi nada fácil convencer a Direção-Geral do Património Cultural e Material que uma festa que naquela altura já tinha muitos turistas não era só uma brincadeira de rapazes vestidos de careta. Porque o que eles me disseram quando eu fui lá a primeira vez, depois de dizerem: e tal, isso de andar a chocalhar as raparigas, não pode ser, que é sério. Foi logo a primeira. E eu pensei assim: eles são antropólogos? Nunca saíram da secretária. Foi logo o primeiro impacto e eu fiquei: ok, boa. E depois a questão turística, não é? E a realidade é que essa é talvez a tarefa mais difícil. Porque a festa ganhou novos sentidos. Eles não andam atrás das raparigas só para namorarem com elas, embora alguns façam isso, não é? Neste contexto da imigração, quase toda a gente que se veste de careto hoje não vive em Podense. São filhos de imigrantes que trocam as férias do Natal, às vezes do verão, para virem ao Carnaval. Porque aquilo tornou-se um símbolo tão grande da cultura deles, da coesão e da identidade daquela aldeia, que tem essa força. Ir ao Carnaval é muito mais importante do que vir no Natal reunir com a família, não é? Esqueçam os presentes do Natal. Não interessa. O que interessa é vir e isso faz com que, naquele momento do ano, muitas das famílias que lá vivem, não é? Se reconstituam apenas naquele momento. Durante o resto do ano estão separados. Avós, tios, primos. Além disso, eles fazem parte quase de um clube exclusivo, sobretudo ali em Macedo, não é? Nenhuma outra aldeia tem aquilo. Então, há todas essas novas funções e o turismo, para mim, é também uma função social nova destas festas. Muito do artesanato que nós temos só sobrevive porque tem uma função decorativa ou simbólica, já não é útil, não é? As peças de barro, por exemplo, a maior parte das pessoas compra ou adquire porque tem uma função simbólica ou utilitária. E aí, a verdade é que é o público turista que compra e que adquire. Então, além disso, a aldeia é projetada de tal maneira que estamos a falar também do aumento da autoestima de quem lá vive, dos mais velhos. Como dizia também, é muito importante isso para eles. É o momento do ano em que eles são as pessoas mais importantes daquela aldeia, porque eles são os que sabem mais. São procurados pelos jornalistas de toda a hora, não é? Os mais velhos contam as histórias mais engraçadas. Então,
Eles são protagonistas naquele ano quando passam o resto do ano isolados, sozinhos ou, enfim, à espera do carnaval. Eu não consegui convencer a DGPC logo na primeira reunião, mas pouco a pouco eles perceberam que realmente continuava a haver a transmissão entre gerações e não era só vestir o fato para ir beber e chocalhar raparigas. E finalmente, em 2017, saiu o Diário da República. E isso colocou-me sobre uma grande pressão, porque o Diário da República saiu 15 dias antes do Carnaval. No dia em que saiu, ligaram-me da DGPC a dizer: vocês já podem fazer a candidatura à Unesco, e a candidatura à Unesco acabava em março. E eu disse pois, temos que reunir com o município e ver se há condições para fazer isso e tal. Mas antes mesmo de eu falar com eles, saem nas notícias caretos de Podense, candidatos a Património da Humanidade. Eu pensei, e pronto. E portanto, no mês de março de 2017 eu não dormi. Pronto, foi assim que aconteceu. E fui a Lisboa imensas vezes e as coisas não correram bem. Eles não aceitaram a candidatura pelos mesmos motivos que a Direção-Geral do Património Cultural. Nessa altura, a Direção-Geral do Património Cultural já estava do nosso lado e ficou muito zangada com eles. Eles discutiram imenso sobre isto, mas o tempo era muito pouco tempo e não foi possível ter reuniões suficientes para os convencer. E por isso, só no ano passado é que conseguimos finalmente submeter a candidatura. Então, aqui, exato. A notícia saiu logo no dia 15 de fevereiro de 2017, né? Caretos de Podense na lista do Património Cultural. E fala logo nessa questão da candidatura à Unesco. Entretanto, naquele período de 2 anos em que nós tínhamos feito um inventário, elaborou-se, e é obrigatório, quando se faz o inventário, fazer um plano de salvaguarda, porque o inventário não é apenas um estudo sobre a importância histórica, nem sobre a forma contemporânea, a maneira atual como se vive a festa, é também, e isto é essencial, porque este é que é o principal requisito para a Unesco, dizerem, ok, e agora, o que é que vocês vão fazer para salvaguardar a vossa festa? Para que ela continue a passar de geração em geração, e haja essa transferência de conhecimentos. E no ano em que se fez o inventário, a primeira coisa, e eu gostei muito dessa ideia, a primeira coisa que a vereadora do município disse: vamos vestir as crianças todas de caretos. Então, tivemos 700 miúdos, 700 crianças vestidas de caretos, não é? O que foi fabuloso. Isso foi muito importante, porque apesar de ser muito giro ver miúdos vestidos de caretos, tinha outro objetivo, que é passar a mensagem de que eles não são um demónio e são nossos, são a herança cultural de Macedo e de Podense. Porque esse perigo existe sempre, não é? Se deixar de haver esse compromisso de transmissão geracional, não pode ser uma pessoa qualquer de Lisboa a vestir-se de careto. Aquela tal força que o fato são os avós, são os tios, são os pais que imprimem isso nos miúdos, que nós não conseguimos fazer. Eu já vesti um fato e mesmo assim eu não faço ideia o que é que eles sentem lá dentro e fazem, mas o comportamento deles é seguramente diferente. E sobretudo em Macedo, não é? Na cidade, toda a gente ainda tinha muito medo deles, sobretudo as crianças, e desconheciam a história, não faziam ideia sequer às vezes da projeção da imagem para fora, não é? Aquela coisa de o que está em nossa casa nós não vemos. Então esta iniciativa foi muito importante e o meu filho na altura tinha 4 anos
E os miúdos ainda da escola dele ainda hoje falam daquele carnaval e dizem sempre: quando é que vestimos outra vez de caretos? Quando é que vestimos outra vez de caretos? Os fatos foram feitos em colaboração com os pais. Isso deu muitos problemas, né? Porque tivemos muitos pais a reclamar, a dizer: onde é que eu vou arranjar franjas? Onde é que eu vou arranjar chocalhos? Onde é que eu vou... Né? Mas ao mesmo tempo fez com que eles se envolvessem nisto. E há miúdos que ainda aparecem hoje, na terça-feira de Carnaval, em Podense, com aquele fato, vão lá e vão vestidos com o fato, ver os caretos, enfim, criou-se um diálogo sobre a festa que não existia. E depois, muitos deles também nunca tinham ido à Casa do Careto, quer dizer, iam ver o Castelo de Bragança, mas não iam poder ver a Casa do Careto. Eu não pus aqui todas as atividades que nós já fizemos, nem que temos programadas fazer, já se fez muita coisa. A nossa maior ambição neste momento é criar a oficina do Careto para poder fazer o fato completo, recuperar as mantas, esse tipo de coisas. Mas as iniciativas que são consideradas como salvaguarda pela Unesco e pelo Inventário Nacional são iniciativas que promovem a identificação, a documentação, a pesquisa, preservação e proteção e também a promoção. O turismo também está lá previsto, embora não possa ser exclusivamente para turistas, ou seja, não pode ser uma coisa feita exclusivamente para turistas, mas a promoção também faz parte, a valorização, a transmissão e a educação, formal ou informal. A Unesco fez em fevereiro de 2017, nesse tal ano em que eu não dormi no mês de março, esta publicação sobre os carnavais do mundo. E nesta publicação sobre os carnavais do mundo tem uma pequena parte em que fala dos excessos, das inversões de género, não é? Homens que se vestem de mulheres, mulheres que se vestem de mulheres, e daquelas brincadeiras excessivas também de algum assédio e tal. E esse argumento serviu-me para eu depois no ano seguinte também levar à nossa Comissão Nacional da Unesco, enfim, para mostrar que esta percepção da igualdade de géneros, claro que é importante, não podemos defender de maneira nenhuma uma coisa contrária, mas este tipo de festas que tinham essa ênfase faziam parte da nossa formação enquanto sociedade e também não podemos esquecer isso, não é? E agora ele está em processo de análise. Se vocês consultarem a página da Unesco, vão encontrar lá o nosso formulário de 20 páginas, as fotografias e o filme que eu vos vou mostrar agora. As legendas, ok. Dá um pouquinho mais. Não, sai daqui. Ai, porque o Foi? HDMI. HDMI não transmite áudio. Tecnologia. Assim não se vai ouvir. Oh. And their descendants. In Podense, a small rural village in the northeast of Portugal, the celebration of Carnival is the most important event of the year.
During 3 days, people come together, visiting each other's houses, feasting, telling stories, and expressing their freedom, individuality, and shared cultural heritage. Wearing the careto costume during Carnaval is an essential moment of the upbringing of the people of Pudense and their descendants, still passed on from generation to generation. Comecei-me a vestir à volta de 20 anos, quando a minha avó e a minha mãe fizeram os primeiros fatos que se encontram guardados religiosamente em casa. As fardas eram dos nossos maridos. Claro. Eram os filhos é que as herdaram. Claro. O meu pai fez uns fatos, são esses. Foram feitos pondo os do pai dele. E passam de primos para primos, ou seja, as pessoas mais novas da família, quando têm essa idade, vão vestindo os fatos. Lembro-me quando eu me vesti em pequeno pela primeira vez, em que fazia a partilha dos fatos com o meu irmão. Foi esse bichinho que me levou a continuar eu e a motivar outros também para que também se envolvessem neste ritual de ser careto. The careto runs around the village, jiggling, screaming, jumping and scaring people. Acting as a kind of devil figure, it is believed to announce the end of winter and the beginning of springtime. O careto antigamente era um ser, uma figura diabólica, continua a ser hoje. Uma pessoa põe a máscara e põe o capuz e é uma pessoa completamente diferente. Acho que se esquece um bocado do que é possível, do que não é possível, o que é a vida real. Acho que se fica... não sei, é diferente. The caretos wear locally handcrafted masks made of tin plate or leather, which are painted and decorated to the liking of the artisan or the careto. Their costume is composed of a jacket and trousers decorated with colourful wool fringes that are also homemade. The making of these costumes and masks throughout the year also strengthens relationships of mutual help. Tem que ser pelo menos 3 pessoas, é o alfaiate, o que faz a franja e a costureira que pega a franja. Eu não sou costureira, não é? Mas pronto, pego a franja. The true origins of this ritual are unknown. This changing of the seasons has been symbolically interpreted by many cultures around the world, originating many different masked celebrations and the passage of time. When performing the chocalhadas, the caretos dance around women, ringing their cowbells and rhythmically moving their hips. This very particular way of performing may be symbolically connected to ancient fertility rites. The face behind the mask is able to interact with others without being recognized. Temporarily freed from social roles, the caretos bring joy to the households they visit, leaving behind them wishes of a good and plentiful year. A gente anda atrás das raparigas, tanto sejam solteiras como casadas. Antigamente seriam atrás das raparigas solteiras porque os tempos eram diferentes e o que interessava era ter debaixo do olho ou em vista uma rapariga solteira. O grande divertimento passa por andarmos de casa em casa a visitar os mais velhos, as famílias mais velhas, porque é, entre aspas, a dar uma boa-vinda às pessoas. Tá, a cultura é irmos, entre aspas, eles receberem-nos a nós em casa e darem-nos provar o vinho e darem-nos de comer um bocado de pão ou o fular. The 1960s marked the beginning of a process of population loss in the rural interior of the country. Migration, driven by rapid changes in living conditions, the industrialization of urban areas, colonial wars and dictatorship, threatened the survival of the caretos tradition that by the mid-1970s had almost disappeared. Era eu e o meu primo e um amigo que está em França, que na altura só existíamos nós os três. Portanto, a juventude foram emigrar e ficámos nós três, e recordo-me que durante uns anos éramos nós os que nos vestíamos, dia de Carnaval, dia do Gordo, no Magno, e de facto esta filmagem ocorreu sem nós nos apercebermos o que é que estava a acontecer. Its survival to our days is testament to the importance and the significance attached to this practice. The caretos continue to play a fundamental role in social integration and in maintaining a sense of community for the inhabitants and descendants of this tradition. Nowadays, participation begins in childhood. Many families make facanitos costumes with their children, similar to those of the caretos but made of simpler materials. A gente não aprende a ser careto, acho que a gente já é careto desde nascença. A gente tenta imitar os mais velhos, ou porque é o primo que se veste, ou porque é o tio que está a correr e está a meter com aquela miúda e a gente quer imitar o que ele está a fazer. Basicamente passa através de copiarmos o que os mais velhos fazem na rua. O meu primeiro fato foi feito aqui, neste local, exatamente neste local,
mais daquele lado, que era a escola primária, não é? Aqui. Então, as educadoras de infância fizeram-nos um pequeno fato de careto simplificado, não é? Apenas com umas franjas, e nós lá saímos à rua a tentar imitar os caretos grandes. E hoje em dia são os mais novos que tentam me imitar a mim. E assim se completa o ciclo. Young men, and these days some young women, become full members of the Caretos group, usually introduced and accompanied by a family member. Em minha casa basta vestir a minha neta, ao fim de tirar ela visto o jogo. Eu lembro dele se vestir mais quando nós éramos miúdos, quando o Guilherme começou a achar piada e começou a ter medo, e então era um bocado obrigado pelos pais a vestir-se, que era para perder o medo, e o meu avô lá se ia vestindo, que era para ver se nos tirava o medo, e andava connosco para cima e para baixo. O giro deste fato é que eu tenho um bocadinho de toda a gente, que é: os cintos foram comprados pelo meu avô, tenho cintos em que o meu avô fez os cintos. É um fato que tenho muito carinho cá, porque toda a gente sabia que eu gostava muito. A máscara foi feita por um tio meu. For these young people, most of whom have emigrated and now live outside the village, intense participation in carnival often occurs in teenage or young adult years, thus constituting an important practice that strengthens their sense of cultural identity, intergenerational dialogue and social ties. O meu garoto, maluquinho por isso, com 6 anos começou a se vestir, para fazer um fato também, porque ele chateia-me todo o ano para saber se vai ao carnaval. Este meu colega que está aqui, o meu vizinho, viu que era mais pequenino que este pauzinho assim aqui por baixo. É verdade. E foi assim que transmitiu também o ser careta também. Eu sei que aqui vizinho. Este ainda é meu familiar, que é meu primo. Eu acho muito giro de os ver todos juntos, a chocalhar, não ver a cara, porque há aquele mistério. Às vezes uma pessoa conhece-os por os sapatos, por as mãos. In many homes, as well as in local restaurants, traditional carnival dishes are served for Sunday lunch. It is after lunch that the Caretos set out from their homes to roam the village streets, usually amassing into a single large group. On Monday evening, a theatrical performance takes place. A group of men announces a fictional list of engaged couples, satirizing them and provoking collective laughter and entertainment. On Tuesday afternoon, the Caretos roam the streets of the village once more. Some people also disguise themselves as matrafonas or matrafonos. They are immune to the chocalhadas and arouse great curiosity regarding their true identity. Carnival formally ends with the Shrovetide burnings in the late afternoon. This marks the beginning of Lent, the period of fasting that begins on Ash Wednesday, and also the departure of those relatives who came back for the festivities. No final da festa queimamos o símbolo, que é o símbolo do intruto, que é um boneco gigante que no fundo é queimar aquilo que é de mau, que é de velho, para partir para um novo ciclo, que é a primavera. O queimar o intruso é uma sensação que ninguém não se consegue descrever. É indescritível. From this moment on, the group of Caretos make their way around the village cafes and the homes of friends and relatives in a ritual of visitation and conviviality that extends into the night.